eu fico pensando como é interessante, nos dias de hoje, que quando a gente quer saber a respeito de uma pessoa, quem for, né? A gente quer saber a respeito da sua vida, o jeito mais fácil, o jeito mais efetivo de você saber a respeito não é perguntar para alguém sobre ela. Definitivamente, a maneira mais simples, a maneira mais rápida é, obviamente, pela internet, não é verdade? É só dar um Google na pessoa ali, ou é só pesquisar um pouquinho nas redes sociais, Facebook, Instagram, que a gente já tem ali um milhão de informações a respeito do passado, do presente, até do futuro, né? A agenda daquela pessoa. A gente consegue saber tudo a respeito dessa pessoa através da internet. Aliás, não sei se você já teve o trabalho de fazer isso, de dar um Google no teu próprio nome. Você já fez isso? É muito interessante. Eu já fiz isso algumas vezes, e é muito provável até que você encontre coisas a teu próprio respeito que nem mesmo você sabia. Às vezes você está lá ajuizado numa sentença, alguma coisa que você nem sabia que teu nome era, ou pelo menos existe um homônimo teu que você não sabia que existia. Então, vale a pena, de vez em quando, queridos, dar um Google no teu nome lá e ver como é que anda a tua vida, viu? É muito importante isso. Agora, é claro que a nossa cultura ocidental, né, do século XXI, ela ajuda muito isso, né? Ela dá muito suporte para esse sistema, né? Porque a gente é especialista em fornecer conteúdo a nosso respeito, para quem quiser saber, não é verdade? Tornou-se até mesmo um vício para alguns que, mesmo os afazeres mais básicos, os menores afazeres do dia a dia, não podem passar em branco sem postar, sem estar registrado, devidamente registrado, numa rede social ou alguma coisa do gênero, né? É quase como que uma tentativa de pintar um autorretrato perfeito a seu respeito, a respeito da sua família, né? Você vai acompanhando e você vai vendo, nossa, como são lindos, como são perfeitos, não é verdade? E aí fica mais fácil ainda, quando a gente quer saber alguma coisa, está lá, aquele conteúdo de informações enorme, né? E com tudo isso, o que eu vejo é que os nossos conceitos, os nossos preceitos a respeito das pessoas, de uma maneira geral, eles acabam, então, sendo totalmente influenciados pelo conteúdo que a gente vê na tela. O que a gente sabe hoje das pessoas, a maioria das coisas, é pela internet. Não só pela internet, mas especificamente pelas redes sociais. O que a gente sabe a respeito disso, principalmente, diz respeito, acima de tudo, com os números. Então, primeira pergunta que usualmente a gente faz quando a gente vai investigar uma pessoa numa rede social, e a gente automaticamente faz isso, e eu faço também, é você olhar lá quantos seguidores essa pessoa tem. E isso, de alguma maneira, ela torna aquela pessoa mais relevante ou menos relevante, instintivamente. Quando você vê que uma pessoa tem 100, 200 mil, 1 milhão de seguidores, aquilo cria em você um sentimento de confiança, de autoridade na pessoa. E, de alguma forma, você se sente motivado a seguir ela, a estar junto dessa pessoa, porque ela, de alguma forma, ela parece ser relevante, não é verdade? Essa é a natureza das coisas hoje em dia. Principalmente para o chamado, para essa era, essa geração digital, né? Eu, particularmente, vivo uma era assim meio... a gente tenta se adaptar a isso, né? A gente tenta estar atualizado em todas essas coisas. A gente tenta correr atrás. O que, para eles, para essa geração aí, dos millennials, da geração Z, Y, enfim, essa geração do século XXI, para eles isso é absolutamente natural, né? É uma coisa que parece que já está implantada no DNA. Bom, com isso em mente, com toda essa introdução, digamos assim,
Eu queria perguntar para vocês, perguntar para a igreja, o que você sabe a respeito de Jesus Cristo? Jesus Cristo. Quanto que, afinal, você conhece a respeito dele? Vamos fazer aqui um pequeno brainstorm? Um pequeno brainstorm? Quem que pode me dizer a respeito de Jesus Cristo? Filho de Deus, Salvador. O que mais você sabe a respeito de Jesus Cristo? Senhor, Messias. O que ele fez? Nós estamos falando alguns adjetivos, mas vamos falar um pouco das ações, né? O que você sabe que ele fez? O que faz parte da história dele? Morreu na cruz. O que mais? Curou, fez milagres, pregou. O que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. O que aconteceu no 40º dia? Subiu aos céus. A gente sabe bastante. É bastante coisa, não é verdade? A gente pode gastar um bom tempo aqui fazendo um brainstorm enorme, talvez preenchendo uma tela desse tamanho aqui com um monte de coisa a respeito de Jesus. Quanta coisa a gente sabe a respeito de Jesus. Mas a pergunta é, será que a gente sabe o suficiente? Será que a gente sabe realmente tudo o que precisaríamos saber, ou deveríamos saber, a respeito de ninguém mais, ninguém menos do que aquele que a Bíblia denomina o autor e o consumador da nossa fé? Ou seja, tudo. A pessoa que é simplesmente a personagem principal, a razão de nós estarmos aqui hoje, a razão de nos chamarmos cristãos. Será que a gente sabe exatamente o suficiente? Você está tranquilo? Você está satisfeito com o que você sabe a respeito? Sabe, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele pelo qual todas as coisas e para qual todas as coisas foram feitas, foram criadas. Quanto que falta conhecer? Quanto mais detalhes será que não seria preciso sabermos? E talvez uma pergunta ainda mais profunda. Por que você segue Jesus Cristo? Por que você é seguidor dele? Porque se a gente pegar o gancho do Instagram, que a gente estava falando aqui agora, ou qualquer outra rede social, mas vamos falar do Insta, porque é mais legal, mais maneiro. Facebook não vou dizer que é coisa de velho, porque algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas o Insta é legal. Você tem que ter Insta. E a filosofia do Insta é seguir quem tem seguidor. Não é verdade? Quanto mais seguidor, você quer fazer parte disso. Essa é a filosofia. E aí, você começa a seguir pessoas que você não conhece totalmente. Ou pelo menos você conhece assim, de brainstorm. Tenho certeza que se eu te perguntar a respeito do fulano de tal, você vai falar lá umas 10, 15, 20 coisas a respeito dele facilmente. Mas isso significa que você conhece ele? Significa que você efetivamente sabe tudo a respeito dele? Talvez o suficiente para segui-lo. Sabe, para começo de conversa, só para quebrar o gelo, se é que já não foi quebrado, sabia que o nome de Jesus não é Jesus Cristo? O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Como assim? Bom, na verdade, sim, o nome dele era Jesus. Ponto. Mas, nós precisamos entender que Jesus, na época, era um nome efetivamente até comum. Era um nome comum, era tipo, sei lá, João, hoje em dia, Pedro, José. Era um nome comum, culturalmente falando, né? E, na verdade, correspondia à forma grega para Josué.
Mas o que eu quero dizer com isso, com essa frase que eu usei no início, que Jesus Cristo não era o seu nome, é que Cristo não era o seu sobrenome. Eu sou Sandro Sloboda. Meus filhos são Fernando Sloboda, Samuel Sloboda. A minha esposa, Débora Sloboda. Mas o pai de Jesus não era José Cristo, o pai adotivo de Jesus. Maria, sua mãe, não era Maria Cristo. O que eu quero dizer é que, na época de Jesus, na Palestina, na cultura judaica, não existiam sobrenomes. A cultura deles, quando se referia a uma pessoa, ela costumava dizer geralmente de onde essa pessoa vinha, a cidade a qual ela pertencia, ou filho de quem ele era. Então, Jesus era chamado, por exemplo, nos evangelhos, de Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno. Ou Jesus, o filho do carpinteiro. Jesus, filho de José. Mas por que a gente chama ele de Cristo, então? E, aliás, Cristo se tornou algo tão forte, né, que hoje somos chamados de cristãos. Pequenos cristos. Cristo praticamente se tornou o seu apelido, digamos assim. E nós precisamos entender um pouquinho melhor, se você não sabe. Porque a palavra Cristo é uma palavra grega, que em hebraico, ela também tem um significado que significa, que quer dizer, melhor dizendo, Messias. Então, quando nós falamos Cristo para Jesus, é porque o reconhecemos como Messias. E nem todas as culturas, principalmente as tradições religiosas, o judaísmo, o islamismo, mesmo o budismo, que reconhecem Jesus como uma personagem histórica, nenhuma delas, nem o judaísmo, nem o islamismo, nenhum deles reconhece Jesus como o ungido, como o Messias. Essa é uma característica do cristianismo. Nós entendemos que aquele homem que nasceu no início da era, do ano zero, apesar de não existir exatamente, ainda existem algumas controvérsias em relação a essa questão de calendário, mas o que importa é que esse homem efetivamente existiu, existem dados históricos para ele. Ele não é uma personagem fictícia, um mito. Mas essas pessoas entendem Jesus não como o prometido, não como aquele que atendeu mesmo os judeus, o judaísmo, ele acredita sim na vinda do Messias, mas eles não conseguem enxergar Jesus, o filho de José, Jesus, o Nazareno, como aquele que preenche essas características. Ainda que existem pelo menos 330, talvez para ser mais exato, profecias no Velho Testamento, na Bíblia dos judeus, a respeito de Jesus. Sendo que pelo menos metade, 150 delas, se completam, se cumprem nas últimas 24 horas de vida. Matematicamente falando, isso é impossível. Isso é impossível uma pessoa forjar isso. Ou analisar aquelas profecias e tentar se encaixar naquilo. É impossível. Cientificamente falando. Portanto, é mais do que claro, é óbvio e ululante que Jesus, o filho de José, Jesus o Nazareno, sim, preenche todas as profecias messiânicas. Ele atende todos os requisitos para isso. Amém? Na verdade, existem mais de 80, títulos que descrevem Jesus na Bíblia. Fala, por exemplo, o Cordeiro de Deus, o Consumador, o Cabeça do Corpo, o Filho do Homem, a Estrela da Manhã, Deus é conosco, Emanuel, o Caminho, o Juiz, Filho do Altíssimo, enfim, são inúmeros, pelo menos 80 descrições, maneiras pela qual Jesus é referenciado na Bíblia. O que a gente sabe agora, que Cristo não era seu sobrenome,
mas sabemos também que, historicamente falando, e principalmente pelos evangelhos sinóticos, é que ele foi criado numa pequena vila, localizada lá nos confins do Império Romano, numa região pequena da Palestina, e numa família bem modesta. Não teve nenhuma educação formal. Existem algumas coisas que dizem até que, como não há provas de que ele sequer teve estudo, se é que Jesus seria letrado, ou seja, alfabetizado. Ao passo que uma outra corrente teológica fala que, como ele era muitas vezes, reverenciado, reconhecido como rabi, como mestre, é muito possível que ele tivesse. Nós cremos, então, sim, aqui na ação do Espírito Santo sobre a sua vida. O que sabemos é que, oficialmente, nunca houve nenhuma formação, assim como Paulo, por exemplo, que esteve aos pés de Gamaliel, onde foi educado por grandes estudiosos e filósofos e pensadores da sua época, Ele nunca atuou em nenhum ofício político ou religioso, nunca fez parte de uma classe sacerdotal. E para a gente entender só, para vocês terem uma ideia da minúscula ação local de Jesus Cristo, ele nunca foi além do que 160 quilômetros do local onde ele nasceu. Então, se eu tivesse nascido aqui em Irati, no máximo eu teria chegado em Curitiba, pouco mais. Essa foi o meu raio de ação ministerial. Um sujeito que nasceu numa cidadezinha pequena, modesto, iletrado, sem qualquer prerrogativa social, familiar, que pudesse garantir a ele um ofício mais honrado numa igreja ou pregando aqui e ali. Ele conseguiu, caminhando, chegar até Curitiba no máximo. Só que a sua vida, os seus ensinamentos foram capazes, mesmo nesse pequeno raio de ação, foram capazes de impactar até hoje, 2000 anos depois, mais de 1 bilhão de vidas no mundo todo. Mais de 1 bilhão de vidas. Uma pessoa que passou aqui por nós, entre nós, e que viveu esse contexto pequeno, ínfimo, desprezível, talvez, mas que foi capaz de deixar um legado tão forte, tão poderoso, que impacta vidas 2000 anos depois. E eu não falo de poucas, falo de 1 bilhão, pelo menos 1 bilhão de vidas no mundo todo. Para você ter uma ideia ainda mais clara da influência de Jesus na humanidade, como um todo, eu li um texto ontem que fala muito. Diz assim: Sócrates ensinou por 40 anos. Platão, 50, Aristóteles por 40. Vamos fazer aqui justiça. Esses homens eram filósofos gregos. Faziam parte de uma cultura, era a cultura dominante no seu tempo. Ao contrário de Jesus, que vivia uma opressão. Ele não tinha a autoridade que Platão, Sócrates ou Aristóteles tinha para falar. Não eram coisas, não era para Jesus fácil falar o que ele falava. Ele era uma voz pequena, no meio, até mesmo dos seus. Mas se nós somarmos esses 130 anos de ensino desses 3 homens, grandes filósofos, que deixaram realmente muita coisa, um legado filosófico até os dias de hoje, nós podemos dizer que isso é nada, comparado a 3 anos apenas do que Jesus fez. 130 anos de ensino não conseguem sobrepor 3 anos. E, de novo, num raio e em circunstâncias muito mais adversas e contrárias ao que esses homens tinham.
Agora, o que eu acho mais extraordinário é que, além de tudo, Jesus foi capaz de impactar até a contagem do tempo. A era antes e depois de Jesus. Dessa forma, mesmo culturas que não são, efetivamente ou absolutamente cristãs, se veem rendidas a essa contagem. A história, ela é contada. A história da humanidade, qualquer livro, em qualquer lugar, ela é contada a partir desse calendário. Então, nós podemos concluir que ele jamais poderia ter feito tudo isso se ele não fosse quem ele era. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. A pessoa mais importante, o maior exemplo e a vida mais significante que já existiu. Agora, é claro que tudo isso não aconteceu, obviamente, sem contraposições, como eu acabei de falar. Houve e ainda há heresias que contestam, basicamente, quase sempre, o foco é a divindade de Jesus Cristo. Elas não duvidam da historicidade da pessoa de Jesus. Mas as heresias normalmente focam na divindade, na origem divina de Jesus Cristo. E aí inúmeros autores, inúmeras correntes heréticas, ebionitas, gnósticos, arianos, nestorianos, eles acabam de uma maneira ou de outra, com detalhes que diferem um ao outro, mas eles sempre combatem o quê? A dupla natureza de Jesus. O seu nascimento virginal por ação do Espírito Santo, que obviamente gerou a sua natureza humana, mas exatamente pela ação espiritual do Espírito Santo, que nos torna impossível desprezarmos a sua origem, a sua natureza espiritual, que é divina, que é eterna. Aliás, neste ponto, nós, como igreja, sempre ensinamos que todos os feitos de Jesus, de que nós temos notas nos evangelhos, não são decorrentes ou derivados de uma ação divina propriamente dita. Muitas correntes dizem que Jesus era Deus e era homem. Perfeito. Essa é a noção exata. Ele não deixou de ser nenhuma coisa para ser outra. Porém, a palavra também ensina que ele não usou da sua divindade enquanto estava entre nós. Ele não lançou mão disso. Ele escolheu fazer isso. Então, entendemos que todos os seus feitos extraordinários e sobrenaturais, curas, milagres, conhecimento, sabedoria, eram unicamente, simplesmente, não no sentido de depreciativo, eu digo essa palavra, mas eram totalmente atribuídos, derivados da ação do Espírito Santo sobre sua vida. Aliás, nas últimas semanas, nos nossos encontros do Zoom, na terça-feira, temos falado sobre isso, sobre os dons do Espírito Santo. Temos visto toda essa conformidade, como Jesus agiu perfeitamente em sintonia com o Espírito em todos os seus 9 dons. Nos deixando, portanto, um modelo claro de relacionamento com o Espírito, enquanto homem. Tudo o que ele operou, tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, foi por inspiração divina. E outro ponto fundamental aqui, nesta doutrina, de que Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, era homem, fala exatamente a respeito da doutrina da redenção, diz que a sua morte precisava ser na sua humanidade, e não na sua divindade. Não teria sentido um Deus morrer por nós, mas sim um homem.
mas precisava ser um homem perfeito, sem pecado, sem mácula. Portanto, quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu. Ele sentiu a dor, ele sentiu a morte da maneira mais cruel e dura possível. Os autores são unânimes em dizer que a morte de cruz é a morte mais terrível de todas. E da maneira que ela foi aplicada a Jesus, ela foi ainda mais horrenda, porque ela foi ainda mais terrível, mais cruel. E Jesus sentiu tudo isso, porque ele era homem. Um Deus não poderia ter morrido no nosso lugar. Um Deus não teria remido os pecados da humanidade. Não teria efeito. Um ponto legal também que a gente pode falar é que os ensinos de Jesus, ainda mais naquele tempo, naquele local, sobre aquele contexto de opressão, os judeus viviam dominados pelo Império Romano. Durante aquele período, aqueles 3 anos, tudo que Jesus ensinou eram ensinos, eram falas extraordinárias para todos os padrões. Ainda, de fato, ainda são. Surgiu um homem dizendo para um povo que está sendo oprimido: ame seus inimigos. Que loucura é essa? Quem é esse cara? Ou dizer para você que se você olhar com os pensamentos impuros para uma mulher, você já cometeu adultério. Ou ainda que se você odiar o seu irmão, você é assassino. C.S. Lewis, não sei se alguns conhecem esse autor, britânico, do século XX, um grande pensador, e eu estou agora lendo esse livro, O Cristianismo Puro e Simples, e ele fala em seu livro um resumo a respeito disso. Ele diz sim: um homem que fosse somente um homem e que dissesse o que ele falava, não seria considerado um cara grande, como muitos hoje querem defender isso. Foi um grande pensador. Não. Era mais fácil, diz o autor, considerá-lo um lunático. Ou então, o diabo em pessoa. Assim, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passava de um louco, ou coisa pior. O autor ainda enfatiza que você pode até querer calá-lo, você pode até querer cuspir nele, e até mesmo matá-lo. E eu falo isso aqui, obviamente, nessa altura do campeonato, num sentido figurado. Ou você pode, ao contrário disso, simplesmente se prostrar aos pés dele e chamá-lo de Senhor e Deus. Agora, o que ninguém, o autor diz, ninguém tem o direito é de propagar a ideia simples, tola, de que ele foi simplesmente um grande mestre humano. Porque isso simplesmente não nos foi deixada essa opção. Ele não quis deixar essa opção. Nós precisamos entender o contexto de que Jesus era. Ou ele era um lunático, um doido, varrido, que falava coisas absurdas, sem sentido. Ou esse homem de fato era o Filho de Deus, o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir e veio. Essas são as duas únicas opções que Jesus nos deixou. Então não me venham querer publicar livros dizendo que ele era isso ou aquilo, ou doutrinas religiosas dizendo que ele era um grande profeta. Porque falou de coisas terríveis.
Queridos, o fato é que o que mais importa é que, mais do que seguidores, ao longo desses 2000 anos, Jesus busca, como sempre falamos aqui, relacionamento. Sabe, a gente já viu que ele tem lá o quê? 1 bilhão de seguidores. Se Jesus tivesse hoje um Instagram, né, para quem tem redes sociais como o Instagram, eu sei que a maioria de vocês aqui são jovens, entendem o que eu estou falando. Se Jesus tivesse um Insta hoje, JC Oficial, com certeza ele teria lá seu 1 bilhão de seguidores. Talvez mais. Vamos colocar aí uns 5 bilhões de seguidores. Mas, de novo, eu acho que essa é a melhor colocação que eu posso fazer. Porque a maioria dessa galera seriam apenas o quê? Seguidores. E por que você segue Jesus? Porque é legal. Porque ele é Deus, porque ele é filho de Deus, porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou no 3º dia, porque ele fez milagre. Ele andou sobre as águas, ele alimentou uma multidão, e blá, 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 blá. E você é seguidor. Você está ali na galera. Você é um número. Agora, se eu sigo pessoas no Insta, que tem lá 10, 20, 30, 100 mil, 200 mil pessoas, e eu sigo hoje muitos personalidades, né, são famosas. Eu sigo, inclusive, um pastor americano que eu tenho uma grande referência, que é o Steven Furtick, da Elevation Church, que eu creio que hoje é um dos grandes pregadores dessa geração, da geração dele. Ele é um pouco mais novo que eu, mas eu me inspiro muito nele, não só nele como pregador, mas como apóstolo, naquilo que ele criou, né, através do ministério da Elevation. E esses dias atrás eu estava assistindo o culto deles online, e aí estava ali, você podia interagir, né? E aí eu publiquei ali em inglês, né? Greetings from Brazil, né? Saudações do Brasil. E tinha gente do mundo inteiro. Aí terminou a última música, o Steven entrou ele entrou na plataforma, e aí ele começou a conversar, começou a orar, começou a interagir, né? E, obviamente, o público dele, ele estava no auge da quarentena, o público dele era absolutamente virtual. Eu imaginei ele com um telão na frente ali, e as pessoas interagindo, e ele começou a orar e falar que ele queria abençoar a Nova Zelândia, ele queria abençoar a Austrália, ele queria abençoar, ele olhou assim, o Brasil. Eu falei, pronto, ó nós. Eu me senti parte daquilo, amigo dele. Nunca me senti tão próximo dele. É verdade. Você está entendendo o sentimento do que é simplesmente um seguidor? Você tem lá uma interação. Você tem lá alguma coisa. Mas está longe de ser um relacionamento. Eu sei um monte a respeito dele. Não sou tão fã assim, mas... Queridos, o que eu pretendo simplesmente com tudo isso, de uma maneira bem simples. Talvez o que eu falei aqui não foi muita novidade para você. Para alguns de vocês, talvez. Mas o propósito não era trazer mais conhecimento. Até porque eu sempre friso isso. O conhecimento, o relacionamento com Jesus, ele é pessoal e intransferível. É algo que parte de você. Por quê? Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele precisava fazer, já foi feito. O que eu quero simplesmente é despertar em vocês um desejo ainda maior de conhecê-lo mais profundamente. Conhecê-lo mais profundamente do que simplesmente o que você ouve a respeito dele. Sabe, olhar para ele com as lentes corretas. Eu acredito que isso vai garantir a sua, nossa fidelidade até o fim. Principalmente em tempos como o que nós começamos a viver agora. Aliás, ontem eu ainda li um artigo que citava exatamente isso. O impacto da pregação na vida das pessoas, na caminhada com Jesus a longo prazo, enquanto seguidores. Então, toda pregação,
ela tem um efeito. Eu posso pregar e gerar realmente um conteúdo suficiente, num primeiro momento, para te tornar um seguidor. Te convencer a clicar ali e vou seguir Jesus. Estou seguindo Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Me denomino um cristão. E aí, esse artigo falava a respeito do Billy Graham. Todos conhecem esse cara, um dos maiores pregadores do século XX, americano, presbiteriano de berço, batista na sua confissão. Esse homem, indubitavelmente, foi o homem que mais evangelizou pessoas através das suas pregações. As suas famosas cruzadas, na década de 60, atingiram pelo menos 2,5 bilhões de pessoas. Isso é que eles estimam. Estádios eram lotados. Estádios de futebol. Cada apelo rendia 40 mil pessoas seguindo Jesus. Foi fantástico. Imagine isso numa época onde hoje você faz uma live aí, você pega muito mais que isso, não é verdade? Mas para aquele momento aquilo era extraordinário. Esse homem pregou para o mundo, foi inclusive conselheiro de vários presidentes americanos. Tamanha era a influência desse homem. Mas fizeram um estudo e perceberam que a taxa de manutenção dos crentes convertidos através das suas pregações, após 2 anos, simplesmente, era de apenas 5%. Ou seja, depois de 2 anos, um pouco mais, ele voltava lá, as pessoas voltavam lá, e daqueles 40 mil, talvez 2 mil ainda estavam na igreja. Havia o quê? Uma desistência, uma desilusão. Agora, olha que interessante. Eles citam também no artigo um outro grande pregador, mas do século XVIII, americano também, esse presbiteriano, Charles Finney. Sujeito fora de série também. Um cara que, para a sua época, era revolucionário nas suas pregações. Ele tinha, inclusive, o hábito de pregar de maneira espontânea, o que, para a época, era algo bastante diferente. E o que acontece é que esse mesmo estudo foi aplicado. Não sei como, a metodologia que eles usaram, mas eles perceberam que a taxa de manutenção da população que era convertida através das pregações de Charles Finney era de 80%. 2 anos depois, ainda 80% das pessoas seguiam Jesus. Olha que interessante. O que distinguia esses 2 pregadores, esses 2 discursos, a médio prazo, digamos, eu nem considero isso longo prazo. Alguns até digam, talvez a curto prazo. O que importa é que o que distingue eles é simplesmente a maneira de expor, a maneira de apresentar Jesus para as pessoas. Isso faz toda a diferença ao longo do tempo. Finney pregava a convicção do pecado, a necessidade, portanto, de um Redentor. Quando eu me dou conta da minha natureza, da minha fragilidade, da minha pequenez, da minha fraqueza, eu acabo entendendo a necessidade de um Redentor. Qualquer um de nós acabaria querendo ter um. E aí, quando ele voltava, essas pessoas ainda, mesmo entre altos e baixos, dificuldades, perseguições, tribulações, decepções, 80% entendia que sem Jesus não tinha como. Era impossível. Agora, vocês percebem o paralelo aqui? Nós, aqui dentro, ou pelo menos dentro desse ambiente virtual, nós somos reconhecidamente seguidores de Cristo, não somos? Amém? E nós temos, então, assim como o Billy Graham e o Charles Finney,
o dever, a obrigação, a responsabilidade de pregar Jesus Cristo. Mas pregar Jesus, um Jesus duradouro. Um Jesus que perdure na vida das pessoas. Um Jesus que permaneça mesmo em meio às dificuldades e às provações. Um Jesus que resista ao tempo. Agora, de novo, numa analogia com as redes sociais, é quase como eu marcar pessoas nas publicações de Jesus e atrair seguidores para ele. Mas o único trabalho que eu tenho, e talvez alguns não estão entendendo o que eu estou falando. Minha mãe, depois eu explico para ela. Mas, quando eu marco essa pessoa, eu estou de alguma maneira evangelizando ela. Estou fazendo a minha parte. Eu estou mostrando para ela esse Jesus. Mas é pouco. Não é suficiente. Não gera nessa pessoa um efeito duradouro. Porque eu só faço ela conhecido, eu só faço Jesus conhecido num nível muito superficial, que no máximo, talvez sim, gere seguidores. Mas eu estou falando aqui, em outras palavras, de multidão. Eu estou falando aqui, em outras palavras, de números. E eu não estou investindo no relacionamento dessas pessoas com Jesus. Simplesmente, talvez, porque eu também tenho agido como um simples seguidor. O que parece ser algo suficiente, o que parece ser algo bom, aparentemente não basta. Aparentemente não dura. É preciso mais. Quer dar um Google em Jesus hoje? Está aqui. Tem muita citação. Passado, presente, futuro. E olha que futuro, estou falando de eternidade. Um futuro sem fim. Queridos, meu grande foco sempre, ele passa a ser até, de certa forma, redundante. Mas é investir no relacionamento com Deus. É investir no relacionamento com Jesus. É leitura bíblica. É conhecer. Se você acha que participar, seguir as redes sociais da tua igreja, ou até mesmo participar de tudo isso, te torna no máximo um seguidor. E o que eu quero dizer é que eu espero que isso não seja suficiente para você. Eu espero que isso não seja, sabe, tudo o que acalenta a tua alma. Porque isso é só a ponta do iceberg. Eu diria que, na verdade, é o contrário das coisas. Seria o produto, a participação, ou a ação na tua igreja local, na igreja universal mesmo, ela é produto. Ela não é o que o torna cristão. Jamais vai ser. São símbolos. O que nos torna realmente discípulos de Jesus, efetivamente cristãos, diz respeito a relacionamento. Nós somos pequenos cristos quando nós nos comportamos efetivamente como tal. E para isso, queridos, só tem uma fonte de conhecimento que é clara, que é infalível, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E eu já dei meu testemunho a respeito disso tudo. Para você que quer dizer que eu não consigo ler, eu não tenho tempo. Queridos, eu sugiro e eu aconselho, mais do que nunca, porque o tempo urge, procure conhecer Jesus Cristo. Procure conhecer ao nosso Deus.
Salvador, Senhor das nossas vidas. Que isso não seja uma mera frase, um emblema. Sabe aquelas chavões cristãos? Mas que isso faça um sentido profundo no seu coração. Para que quando você pregue esse Jesus, ele seja duradouro. Amém? Deus abençoe vocês, igreja.